Olá, eu sou Renata Baesso Pereira, professora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da PUC Campinas. Nesse vídeo, gostaria de falar um pouco sobre a minha trajetória profissional e sobre as pesquisas recentes que eu venho desenvolvendo aqui no programa. Eu sou arquiteta, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em urbanismo aqui pela PUC Campinas. Portanto, eu sou da primeira turma de alunos desse programa, no qual hoje eu sou docente e tenho muito orgulho em trabalhar. Depois disso, eu fiz o meu doutorado na FAUSP, na área de concentração de História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo. Eu ingressei como professora no pós-URB-ARC em 2012 e atualmente eu faço parte do grupo de pesquisa História das Cidades, Formação Territorial e Ideários Urbanos. Atualmente, eu desenvolvo a pesquisa que tem como título História Urbana de Campinas, a elaboração de um SIG histórico, no período de 1878 a 1929. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa pesquisa, né? Ela se insere num campo de estudos que a gente chama genericamente de SIG histórico e que tem se revelado muito promissor em pesquisas nacionais e internacionais. Essa sigla, SIG, né, quer dizer Sistema de Informação Geográfica. Né? E como um método de pesquisa para a história, né, o SIG oferece diversas ferramentas para visualizar informações históricas em um contexto geográfico, examinando diferentes escalas, sobrepondo diferentes temporalidades e integrando dados de naturezas distintas em uma mesma base espacial. A elaboração de um SIG histórico de Campinas tem por objetivo, portanto, esclarecer a transformação do tecido urbano e social dessa cidade através da espacialização de dados na escala das quadras, dos lotes e dos edifícios. Então, a pesquisa parte da hipótese de que a integração de dados históricos de Campinas em uma base cartográfica georreferenciada pode levar a construir novas perspectivas da sua história urbana e esclarecer a transformação material da cidade e o seu espaço social. O recorte temporal dessa pesquisa se inicia em 1878, quando é feita uma primeira planta de Campinas pelo prático italiano Luigi Pucci, e esse recorte temporal se encerra em 1929, quando é elaborada a primeira planta cadastral de Campinas pelo urbanista Jorge Macedo Vieira. Durante esse período, a cidade passou por um intenso processo de urbanização, que se apoiou inicialmente nos capitais advindos tanto da lavoura de açúcar como da lavoura de café, e posteriormente da primeira etapa da industrialização. Então, a pesquisa, ela parte de levantamento e análise da cartografia histórica produzida pela cidade nesse período. Toda essa cartografia histórica vai ser georreferenciada, né? E essa planta cadastral de 1929, ela vai ser a base de compreensão para a formação desse tecido urbano na escala dos lotes e na escala dos edifícios. Essa pesquisa ela envolve, portanto, o levantamento e análise não só da cartografia histórica, mas também de outros dados, de outras fontes, porque esse método ele pretende justamente extrair espacialidade de outras fontes escritas e utilizá-las para interpretação da formação e da transformação do tecido urbano e social de Campinas. Entre essas fontes escritas, serão levantados dados como os registros de impostos, censos, as licenças de construção, registros de profissionais que atuaram na cidade, e tudo isso vai ser criticamente analisado com o objetivo de gerar camadas nesse SIG histórico de Campinas. Né? Então, baseado em outros projetos bem-sucedidos, né, outros projetos da mesma natureza, construídos para outras cidades, eu tenho a ambição de disponibilizar os dados do SIG histórico de Campinas em uma plataforma da internet de livre acesso, né? E isso visa ampliar o impacto social dessa pesquisa, na medida que vai permitir que não só outros pesquisadores da história urbana de Campinas possam ter acesso a esses conteúdos, mas também profissionais de arquitetura e urbanismo, professores e estudantes, não só universitários, mas também do ensino médio, do ensino fundamental, né,
outras pessoas também, né, do público em geral, que tenha interesse em acessar os dados nessa plataforma. Né? Eu acredito que um sistema de informação geográfica oferece ferramentas para uma geração que lida o tempo todo com a tecnologia, né? Para que essa geração se interesse por pesquisas históricas, né? Porque hoje os estudantes de hoje eles cresceram buscando conteúdos, buscando dados na internet, né? Eles se relacionam o tempo inteiro por mensagens, por WhatsApp, por e-mails e constroem perfis nas redes sociais. Então, portanto, utilizar, né, essas habilidades em pesquisas históricas, eu acredito que com isso a gente possa chegar a novos resultados que esses métodos tradicionais da história urbana ainda não conseguiram chegar. Meu nome é Luiz Augusto Maia Costa, eu sou professor da PUC Campinas, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, professor do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da PUC Campinas, coordenador do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo interinstitucional PUC Campinas Univag, Mato Grosso. Tenho formação, graduação em Filosofia pela Universidade Católica do Salvador, graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia, especialização em Planejamento Urbano e Regional pelo IPUR, UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado, doutorado e pós-doutorado na FAU-USP, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Atualmente desenvolvo pesquisa na linha de História e Teoria da Arquitetura e do Urbanismo. Meus interesses mais específicos estão na interface metodológica, filosófica entre arquitetura e o urbanismo na contemporaneidade. Para isso, minhas pesquisas olham para trás em uma perspectiva histórica para compreender como questões atuais se apresentarem em outros momentos históricos, bem como outros momentos históricos possibilitou a constituição das questões que hoje o urbanismo e a arquitetura contemporânea enfrentam. Boa tarde, aqui é a professora Ivone Salgado, eu sou professora do pós-URB-ARC, da PUC Campinas, trabalho no grupo de pesquisa História da Cidade, Ocupação Territorial e Ideários Urbanos. A pesquisa que eu estou desenvolvendo, ela tem por título A Difusão do Urbanismo em São Paulo, no jornal O Estado de São Paulo, entre 1910 e 1945. Essa pesquisa, do ponto de vista do recorte temporal, ela procura trabalhar um período em que os primeiros urbanistas, né, vão surgindo nomes fortes, né, como o Vítor da Silva Freire, o Anhaya Mello, o Prestes Maia, no contexto da cidade de São Paulo, né, do território paulista. Também o ensino do urbanismo vai começando a surgir como uma disciplina, né? No caso, em São Paulo, ele começa na Escola Politécnica. A minha pesquisa vai até 1945 e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo ela é criada em 1946. Mas o período que eu trabalho, toda a discussão do urbanismo, ela vai se dar com esses profissionais da engenharia, né, que estavam na Escola Politécnica, né, e os primeiros planos vão aparecer, são emblemáticos, como o plano do Prestes Maia, de avenidas, os primeiros profissionais que vão ser um marco na formação da história do urbanismo em São Paulo, como eu disse, o Vítor da Silva Freire e o Anhaya Mello, né? Então, do ponto de vista do recorte temporal e local, esse período e é São Paulo,
né? Existe um recorte, porque o jornal é o Estado de São Paulo, então, na verdade, naquela época, como hoje, né, quem lê esse jornal é a burguesia paulista. Então, a pergunta é como que essa profissão que começa, né, a se consolidar com planos emblemáticos, né, uma cidade que está crescendo, que o debate sobre o planejamento dela é intenso, os profissionais se formando com bastante difusão da importância do papel desses profissionais, como que é o diálogo com a sociedade, né? Principalmente no caso dessa pergunta, desse recorte com a burguesia paulista. A gente tem que lembrar que nessa época os planos implicavam grandes reformas, abertura de avenidas, demolição de prédios, então havia uma certa necessidade de convencimento de que as reformas eram necessárias, eram um processo de modernização, então há toda uma necessidade da disciplina dialogar com essa população, né? Do ponto de vista do andamento da pesquisa, ela já está sendo desenvolvida há 1 ano e meio, ela é financiada pela FAPESP e pelo CNPq, na FAPESP com um projeto regular, no CNPq através da Bolsa Produtividade, tipo 2. E falando um pouco da metodologia, né? A metodologia consiste, num primeiro momento, de recolher esse material que está publicado nos jornais, um processo intenso de 1 ano de pesquisa através de palavras-chave, né? Dos profissionais, dos temas, né? Sobre a difusão do urbanismo, né? No jornal, e foram recolhidos, né? Nessa pesquisa documental os artigos, né? Que o jornal veiculava sobre o urbanismo. A gente já tem, nesse momento, alguns resultados parciais, né? Como, por exemplo, aqueles que foram apresentados em novembro de 2019, o ano passado, um seminário que se denominou Planejamento Urbano Territorial no século XIX e Relações entre a Cultura Urbanística Norte-Americana e a Cultura Urbanística Paulista. Foi um recorte para tentar discutir sobre o papel, né, e a repercussão da cultura urbanística nesse campo profissional que estava se formando. Esse seminário foi organizado no Pós-Urb, ARC, e eu organizei juntamente com o professor Luiz Augusto Maia Costa, né, e nós já apresentamos naquela oportunidade alguns resultados. Questões importantes que rapidamente dá para comentar é que, de uma maneira geral, se confirma a existência da relevância desses profissionais e de como era importante eles publicarem, né, no jornal as suas ideias, os seus projetos, os seus textos teóricos. O resultado tem sido muito interessante, né? Uma outra questão que é muito interessante é realmente confirmar que o debate do urbanismo ele sai da academia e ele vai realmente para a discussão com o público. Esses profissionais, como eu falei, que trabalhavam ou na academia ou nos órgãos públicos, eles também tinham as associações, como o Instituto de Engenharia, que é uma associação profissional, mas que eles faziam debates e palestras abertas ao público, e também a própria comunidade, né, principalmente o Rotary Club, promove muitos debates, né, visando discutir essas novas ideias de reformulação da cidade. É um exemplo de algumas novidades que a gente encontra quando a gente procura dados em documentos primários, né? O andamento é esse, né? A gente deve concluir essa pesquisa agora nesse ano de 2020. Tá? Obrigada.